Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a essa nossa videoaula. Vou falar sobre um conteúdo que eu não encontrei na internet, então vai ser um conteúdo especial, uma aula bem especial. Vou falar sobre Tesouro Direto, especificamente sobre o título pré-fixado. Então a gente já falou sobre o título Selic numa aula anterior, e agora eu vou falar sobre o título pré-fixado e numa próxima eu vou falar sobre o título atrelado à inflação, perfeito? Então, lembre-se sempre daquele ditado. Quando você adquire um novo conhecimento, você nunca volta ao estágio anterior. E é exatamente isso que eu vou proporcionar aqui para você. Perfeito? Então, vamos lá. Para a gente começar entendendo sobre o título pré-fixado, eu preciso falar para você que existem 3 tipos de investidores que aplicam seus recursos lá no Tesouro Direto. Então, a gente vai entender. O primeiro investidor é aquele que aplica o seu recurso no Tesouro Direto, mas ele não sabe que tem risco de oscilação de taxa de juros. Geralmente ele está lá no banco e alguém fala para ele que se ele levar até o final, ele vai receber o que foi previamente combinado. E aí eu pergunto para você, essa informação está certa? Tá certa sim. Então, beleza, só que ele não tem esse conhecimento de oscilação de taxa de juros. O título é vendido para ele como um ativo que não tem liquidez. E aí ele vai levar até o vencimento e vai receber aquele valor que foi previamente combinado. Estou falando especificamente do título pré-fixado. Lembre-se que essa aula é do título pré-fixado. O investidor número 2, ele já tem um conhecimento maior. Qual seria esse conhecimento? Ele sabe que ele está com o título pré-fixado e se ocorrer uma variação positiva na taxa básica de juros na Selic, o título dele vai se desvalorizar momentaneamente. Caso ele faça o resgate, ele vai ter prejuízo financeiro, né, caso ele faça o resgate antes do vencimento. Então ele tem prejuízo financeiro. Porém, ele pensa da seguinte forma, eu estou tranquilo porque eu comprei esse título e só vou resgatar no final. É a questão do resgate, da liquidez. E aí eu preciso fazer a observação inicial. Pessoal, eu já estou no mercado há 8 anos, atuando como assessor de investimentos, então eu assessoro investidores, né, que investem no mercado financeiro, não apenas título público, mas previdência privada, mercado de ações, fundos de investimento, seguros, previdências e por aí vai. É uma série de produtos, uma gama de produtos que está disponível no mercado financeiro. A primeira coisa que a gente precisa entender, e o primeiro conceito que a gente precisa entender que é fundamental para o investidor é o seguinte: quando você adquire um título que ele tem um prazo de vencimento e você tem na cabeça que vai levar até o vencimento aquele título, você não tem a certeza, você tem uma expectativa de levar aquele título até o vencimento. É totalmente diferente. Nosso escritório tem mais de 500 clientes, a gente já está mais de 8 anos no mercado e às vezes a gente pega um cliente que alocou um recurso por um determinado prazo, só que eventualmente ele precisa desse dinheiro, ele precisa resgatar. E se ele tiver alocado um tesouro pré-fixado, onde ocorreu um aumento da taxa de juros, e o que é o que está acontecendo frequentemente, ele vai resgatar com prejuízo. Então toma muito cuidado com essa informação. Tá? Então muita gente diz que monta essa estratégia no Tesouro Direto, se não der certo você leva até o vencimento e pega o que foi previamente combinado. Calma, você mesmo não sabe se vai poder levar até o vencimento, justamente porque você não sabe o dia de amanhã. Então toma cuidado com essa informação. Perfeito? Então esse é o primeiro ponto que eu quero mencionar para você. Então, esse é o segundo tipo de investidor. Ele tem esse conhecimento, né? Então já está um pouco mais habilitado para investir no Tesouro Direto. Porém, essa informação ela é muito vaga. Poxa, eu sei que se eu investir no Tesouro pré-fixado, se ocorrer um aumento na taxa básica de juros, meu título vai se valorizar. Mas existe uma interrogação extremamente importante aí. Seu título vai se desvalorizar, sua carteira vai se desvalorizar, porém, quanto vai desvalorizar? Coloquei 50 mil no título pré-fixado, a taxa básica de juros da Selic subiu meio ponto percentual. Qual o impacto disso na minha carteira? Quanto a minha carteira vai se desvalorizar? Qual o prejuízo que eu vou ter se eu resgatar esse recurso? Essa é uma informação extremamente importante. Você não concorda comigo? Eu preciso saber qual que é o meu risco financeiro caso ocorra uma variação contrária à minha posição. Isso é o mínimo que o investidor precisa saber. E assim, poucas pessoas sabem dessa informação. Se você assistir esse vídeo até o final, você vai entrar no terceiro nível de investidor e vai conhecer essa informação e saber exatamente como funciona isso. Perfeito?
Então essa é uma informação extremamente importante. Por que ela é importante? Outro parênteses que eu preciso fazer. Geralmente a gente costuma ver alguém falando sobre investimento, ele fala prioritariamente no quê? No potencial de lucro da operação. Então, Tesouro Direto rendeu 40% ao ano, 30% ao ano. Mercado de ações rendeu 90% em um ano. Pessoal, vai com calma. Sabe por quê? Porque, primeiramente, o investidor ele precisa priorizar a proteção do patrimônio, a proteção de capital. E depois ele vai tentar rentabilizar acima da taxa livre de risco. Esse é o primeiro ponto que você deve analisar. Primeiro eu protejo o capital, depois eu rentabilizo. Por que eu tenho que fazer isso? Porque a matemática do mercado financeiro ela é negativa, ela é contra você. Imagina o seguinte, se você monta uma operação no Tesouro Direto e sua posição se desvaloriza 10%, você não vai precisar de 10% para voltar a estaca inicial, você vai precisar de mais de 10%. Se essa posição se desvalorizar 50%, você vai precisar de 100% para voltar a estaca inicial. Então, por isso, você tem que proteger o teu capital. Tua prioridade é proteger o capital e depois rentabilizar acima da taxa básica de juros. Esse é um ponto. Desculpa a sinceridade, eu tenho que ser extremamente sincero, porque eu lido com o mercado financeiro diariamente, não de forma teórica, mas de forma prática. Todos os dias bate gente no escritório e a gente vê pessoas lá com previdência mal alocado, com tesouro direto mal alocado, com mercado de ações mal alocado, com fundos de investimento ruins. Então eu tenho que ser sincero com você para tentar salvar você, tentar evitar que você caia numa armadilha dessas. Esse é o primeiro ponto, perfeito? Então se você quer aprender a estar nesse terceiro estágio, onde esse investidor sabe qual o risco que ele vai ter e qual o percentual da carteira que pode se desvalorizar naquele momento, caso ocorra uma variação positiva na taxa de juros, fica comigo nesse vídeo, assiste até o final, que a gente vai ver essa informação na prática. Vou tentar passar para você de uma forma mais didática e mais simples possível para que você possa entender. E, obviamente, se ficar qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários, entre em contato, vamos bater esse papo aí. Perfeito? Então, vem comigo para assistir essa videoaula, vai ser muito bacana. Vamos junto! Bom, pessoal, estamos de volta e agora a gente vai falar especificamente sobre o tesouro. Vamos entender como é que funciona isso. Segura na cadeira aí, porque essa aula tá top de linha. Você vai sair um nível muito elevado de conhecimento. Vamos lá. Primeira coisa, eu já estou levando em consideração que você já sabe, mas eu preciso mencionar antes de entrar no conteúdo de fato. Primeira coisa, o investidor que aplica no tesouro pré-fixado, ele já recebe, ele já combina, né, o valor que ele vai receber previamente, ou seja, no ato da compra. Então ele já sabe que vai pegar, por exemplo, 15%, 16%, etc. Essa é uma informação tranquila. Outra coisa, com esse título, a característica principal é travar essa taxa. Então eu estou satisfeito em pegar 15% ao ano, independente de como vai estar a economia. Então eu quero 15%, está tranquilo, eu vou lá e travo essa taxa. Essa também é uma característica da antiga LTN, Tesouro Pré-Fixado hoje. Bom, ponto importante, que provavelmente você já sabe, pode resultar prejuízos caso ocorra o resgate antes do vencimento. A gente já falou sobre isso, eu já mencionei sobre isso, coloquei inclusive algumas observações. Esse título ele é negociado com deságio, ou seja, eu adquiro esse título, eu vou pegar R$1.000 no final, só que eu adquiro por um valor menor. Então eu peguei lá, por exemplo, por R$700 e no final do período esse título vai valer R$1.000. Esse valor final aqui é o que o pessoal costuma chamar de valor de face, perfeito? E o deságio é pelo fato de eu pegar ele um valor abaixo do que eu vou receber no final, né? Ele é diferente de eu, por exemplo, aplicar R$1.000, ele rendendo todo dia um pouquinho. Na verdade eu pego ele um valor menor e no final ele vai valer R$1.000, porém esse valor menor pode ficar menor ainda no decorrer do tempo. A gente vai entender, fica tranquilo como é que funciona isso, perfeito? Bom, primeira coisa que a gente precisa entender é por que esse título pode perder valor. E aí eu fiz uma montagem rápida aqui para a gente entender de uma forma bem simples e didática. Imagina o seguinte, imagine que isso aqui é
o valor de face do título. Imagine que eu peguei um título que ele vai me pagar R$10 no final, no vencimento. Imagine que isso aqui é a taxa básica de juros. Beleza, a gente só precisa saber dessas duas informações. Esses R$10 aqui é o valor de face, é o valor que eu vou pegar no final do vencimento do título, e isso daqui é a taxa de juros. Então, a gente precisa de uma outra informação, que é o valor de mercado atual desse título. E aí a gente faz uma divisão simples, ó. 10 dividido por 2 é igual a 5. Perfeito, então esse é o valor de mercado desse título nesse momento. Agora, percebam o seguinte, se esse título aqui, como esse título a gente já vai ver no próximo slide, ele não pode mudar o valor de face, o valor de face dele deve continuar sendo R$10, no título real o valor de face dele é R$1.000, esse valor ele é inalterado, você não pode alterar esse valor, tá? Ele não se altera. Então esse é um ponto. O que vai alterar? Altera dois fatores. Quais são os fatores? A taxa básica de juros. E quando altera a taxa básica de juros, automaticamente altera o valor de mercado desse título, perfeito? Então percebam aqui, aumentou a taxa básica de juros de 2 para 3. O valor de face se mantém o mesmo, e aí o valor de mercado diminuiu. Então, é por esse motivo que ocorre essa alteração na taxa de juros, e essa alteração vai ocasionar um valor de mercado diferente para o seu título. O valor de face permanece o mesmo. Fica tranquilo, a gente vai continuar vendo isso aí, vai ficar mais claro ainda mais adiante. Perfeito? Aqui eu coloquei um outro exemplo, que é um exemplo em que se a taxa de juros diminuir, o valor do título, o valor de mercado do título vai aumentar, né? Então eu fiz aqui um exemplo com uma situação contrária. A taxa de juros, no lugar de aumentar, iria diminuir. Mas calma, a gente vai fazer isso aí bem passo a passo, bem tranquilinho. Bom, eu peguei um exemplo de um título que está inclusive na plataforma. Deixa eu colocar aqui para você. Tá, é o título de hoje, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Então tá aqui, eu peguei esse exemplo desse título aqui, ó. Um tesouro pré-fixado, 2019, com uma taxa de 15,50, ele está pagando R$ 662,51. Qual a informação que a gente tem aqui nesse título? A gente tem uma informação que no dia 1/1/2019, esses R$ 662 vai se transformar em quanto? R$1.000. Eu vou pegar R$1.000. Então, se eu adquirir um título desse por 662, no final eu vou pegar R$1.000. Tranquilo. Agora vamos entender realmente se esse cálculo bate, se essa informação vai bater. Primeira coisa é o seguinte, eu preciso identificar o prazo, tá? Então eu vou identificar um prazo que é o seguinte, hoje é dia 17, tá? 17/2/2016. E aí a gente vai pegar a quantidade de dias úteis. Eu peguei uma calculadorinha aqui, ó. Eu coloquei aqui a calculadora e a quantidade de dias úteis é 720 dias. Beleza, vamos lá fazer o cálculo junto comigo. Bom, primeira coisa a gente vai pegar o valor do título. Qual que é o valor do título? 662,51. Então vamos lá. 662,51. Perfeito. Esse aqui é o valor do título se eu comprasse ele hoje. Legal. Qual que é a taxa que esse título está me pagando? Ele está pagando 15,50. Só que esse 15,50 se refere-se ao ano, tá? Então é referente ao ano. Beleza, então vamos pegar 15,50. Eu vou trazer isso aqui para valor decimal e vou adicionar um fator. Eu sempre utilizo a calculadora só para você fixar o conceito, mas não fique muito preocupado com os cálculos, tá? É bem tranquilo, tem até depois calculadora para você fazer isso aí automaticamente. Mas só para a gente compreender como é que funciona. Bom, quantos dias falta para esse título vencer? 720 dias. Estou levando em consideração dias úteis, tá? Então, 720 dias. Quantos dias úteis tem no ano? 252. Legal. Então, vou dividir aqui, vou elevar e vou multiplicar isso aqui. Percebam que o valor final foi R$1.000, foi o que a gente havia combinado. Perfeito? Então, bateu o cálculo. Vamos voltar lá na minha apresentação. Então, tá aqui, apresentação feita. Legal. Aqui tem um ponto importante. Tem um ponto bem importante. Deixa eu pegar aqui minha recomendação. Esse ponto aqui ele é fundamental. Percebam o seguinte, isso aqui é a taxa que o título vai te pagar.
que é diferente da taxa básica de juros, tá? Diferente da taxa básica de juros. O que vai fazer o preço do título oscilar é a variação da taxa básica de juros. Por quê? Imagina o seguinte, se essa taxa básica de juros subir de 14,25 para 14,75, essa taxa aqui vai subir também. Por quê? Porque ela precisa ficar mais atrativa. Porque senão, se ela não ficasse, se ela não subisse, automaticamente o que iria acontecer? Ia chegar um determinado momento em que a taxa básica de juros, a Selic, iria ultrapassar essa taxa pré-fixada. Então ninguém compraria mais esse título aqui. Iria ficar cada vez menos atraente para que o pequeno investidor pudesse comprar esse título. Perfeito? Agora, o que acontece? A gente vai entender, e aí provavelmente você já sabe, que se a taxa subir, o valor do título diminui. A gente já viu isso aí. Se a taxa diminuir, o valor do título sobe. Vamos ver isso de uma forma mais prática. Eu quero mostrar para você de uma forma mais prática. Percebam dois pontos fundamentais importantíssimos que você tem que gravar na sua memória. Primeira coisa, quando a gente fala de um título, a gente tem a data de vencimento e o valor de face, que a gente já viu. Esses dois valores, eles não se alteram, tá? Data de vencimento tem que ser respeitada e o valor de face, R$1.000, deve ser respeitado, não vai se alterar. O que se altera, pessoal? Altera a taxa de juros, que é a Selic, e o preço de mercado do título vai se alterar. E a gente vai perceber o porquê que ele se altera. Perfeito? Então, fique absolutamente tranquilo que a gente vai entender o passo a passo. Então, por que eu posso ter prejuízo no título? Percebam que eu coloquei aqui um título que eu comprei a 662,51. No final, esse valor não pode se alterar. E essa taxa aqui pode se alterar. Perfeito, só que essa é a taxa que o título está pagando. A taxa Selic vai se alterar. E o valor de face não se altera também com o valor da data de vencimento, que não vai se alterar. Perfeito. Agora eu quero chamar você para a seguinte situação. Imagine que se a taxa de juros a Selic subir, automaticamente ele vai pagar uma taxa um pouco maior, porque ele precisa ficar mais atrativo para que o investidor possa adquiri-lo. Se o valor dele não fosse alterado para baixo, quanto é que valeria esse título? Vamos fazer esse cálculo junto para a gente entender? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui na calculadora e a gente vai fazer uma pequena alteração. Lembra que o título ele está pagando quanto? 15,50. Vamos fazer uma alteração de 0,25 ponto percentual para a gente ver quanto é que esse título valeria no final? Vamos lá fazer. Bom, primeira coisa, o título hoje permanece 662,51. Então vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. 662,51. Perfeito. Aquela taxa que a gente colocou, que era 15,50, ela teve uma alteração e teve uma subida de 0,25. Por que ocorreu? Porque a taxa de juros Selic aumentou. Então ela proporcionalmente aumentou um pouco mais do que pagava anteriormente. A gente já comentou sobre isso. Então, vamos lá, vamos colocar 0,25 a mais. Beleza, agora esse título está pagando 15,75, perfeito? Legal, vamos fazer o mesmo cálculo, vamos manter a quantidade de dias iguais. Eu quero só que você preste atenção na alteração da taxa, como vai impactar no teu título. Então, divido isso aqui por 100, coloco o mesmo fator, aquele mesmo cálculozinho que a gente fez. Quantidade de dias permanece a mesma, 720 dias, para 252, que é a quantidade de dias úteis anuais. Beleza? Fiz aqui eu tenho meu fator e agora eu vou multiplicar para saber quanto esse título vai valer no final. Percebam que esse título ele estaria valendo, se não ocorresse uma desvalorização no título, ele valeria R$ 1.006,19. E aí, pessoal, o que aconteceu nessa situação? Ele está saindo da regra. Vamos pegar lá nosso exemplo. Ele não pode ter um valor superior a R$1.000. Por quê? Porque isso é uma regra. Então, o que acontece? Esse título deve perder valor. Ele deve perder valor. Vamos dar uma olhada como é que seria o valor que esse título deveria estar para que você pudesse adquiri-lo. Quanto é que esse título deveria cair, né, para que no final estivesse valendo R$1.000? Vamos pegar o exemplo. Beleza. Então tá aqui, ó.
Então vamos fazer o seguinte, vamos lá. Primeira coisa, vamos pegar o valor do título, né? 662,51. Na verdade a gente não vai pegar esse valor, a gente vai pegar o valor de quanto o título vai me pagar no final. Quanto é que esse título me paga no final, que é o valor de face? R$1.000. Perfeito, então eu peguei aqui R$1.000. Qual que é a taxa que esse título vai pagar? A gente viu que a taxa teria subido de 15,50 para 15,75. Então ele vai pagar 15,75. Houve um aumento na taxa. Perfeito, então vamos colocar aqui 15,75. Vamos fazer os mesmos cálculos, aquela mesma coisinha. Tranquilo. Coloquei aqui um fator. Beleza. Quantidade de dias permanece a mesma. 720 dias. Ok. Para quantos dias úteis no ano? 252. Dividi. Fiz a elevação. E agora eu vou dividir para eu saber quanto é que esse título vai ser precificado a mercado. Vamos ver quanto é que esse título deve valer? R$ 658,43. Então, percebam o seguinte, ele perdeu o valor, perdeu aqui alguns reais. Olha só que interessante, perdeu alguns reais. Então ele foi precificado para baixo. Esse título se desvalorizou. Vamos ver quanto que foi essa desvalorização? Lembra que foi um aumento muito pequeno na taxa básica de juros, um aumento pequeno de 0,25, vamos imaginar que 0,25 impactou 0,25 lá num pagamento maior da taxa desse título. Vamos ver agora. Bom, deixa eu colocar isso aqui no 1. Vou colocar aqui no 1. E aí a gente vai pegar o seguinte, vamos pegar o valor de 662,51. 662,51. E a gente vai pegar lá e vai saber qual foi a diferença percentual. Pronto. Houve uma desvalorização percentual de 0,62%. Então percebam que numa mínima variação de 0,25 na taxa, você está tendo um prejuízo, uma desvalorização de 0,62. Ou seja, é mais do que 100%. Então, percebam essa situação. Imagina o seguinte, o investidor ele colocou R$50 mil. Com uma pequena variação na taxa, ele já está perdendo 0,62%. Ele já está perdendo R$310. Na carteira dele está mostrando lá que ele tem 49.690. Percebam que é a variação mínima que eu coloquei aqui, pessoal, uma pequena variação. Imagine isso num prazo um pouco maior. Se você ficar posicionado um ano e pouco, e a taxa começa a ir contrária à sua posição. Cada vez mais você vai olhar na tua tela do computador o teu capital diminuindo. Isso vai gerar um incômodo e provavelmente, se você não tiver com aquela ideia fixa de levar até o vencimento, você vai fazer o resgate e vai resgatar com prejuízo. Entenderam a situação? Então, espero que vocês tenham compreendido. Eu vou voltar para fazer um recado final para você. Então fica comigo que eu ainda tenho mais uma informação extremamente importante que eu quero te passar. Se você chegou nessa parte final da videoaula, eu quero te parabenizar. Afinal de contas, mais de 20 minutos de aula, eu sei que não foi fácil. Então, parabéns se você está aqui nessa parte final. Eu tenho duas recomendações importantes para fazer para você. A primeira delas é o seguinte. Clica aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, porque assim, toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai receber essa informação por e-mail e aí vai ficar mais fácil para você acompanhar o nosso trabalho. Eu pretendo postar vídeos com mais frequência, então vai ser bem bacana. E o segundo ponto é o seguinte, depois que você já assistiu esse conteúdo todo dessa videoaula, você já está apto a pular para um outro estágio. E qual seria esse estágio, Michel? Bom, eu particularmente tenho uma opinião sobre investir no tesouro pré-fixado, especificamente no título pré-fixado. E aí a minha opinião é a seguinte, eu como investidor, não invisto no tesouro pré-fixado porque eu acredito que não é atraente para o investidor. E aí, obviamente, tem uma justificativa para isso. E é justamente essa justificativa que eu vou falar nessa videoaula que vai aparecer aqui ou aqui. Então você tem essa opção. Clicou aqui, vai ser direcionado para uma página, lá você coloca o seu e-mail e automaticamente vai ser direcionado para essa videoaula onde eu vou justificar o porquê eu não invisto em tesouro direto e porque eu acho que não é recomendado para o investidor. Perfeito? Então,
Essa videoaula ela vai ter de 10 a 15 minutos, eu não coloquei tudo junto aqui, senão ficaria muito grande, eu já achei esse vídeo grande. Se você está vendo esse vídeo pelo smartphone, vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo esse link como segunda parte da videoaula. Perfeito? Então, é isso. Se inscreve no canal. Até daqui a pouco para essa nossa videoaula. Um abraço.